Tudo bem com vocês? Aqui é a Evelyn, estudante do 7º período de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro, e esse é um vídeo para a disciplina de Laboratório de Ensino de Zoologia, ministrada pelo professor Abel. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre a anatomia das aves. Começando então pela pele. Bom, a pele das aves, ela vai estar recoberta pelas penas, que tem duas funções importantíssimas, que é o voo e a manutenção térmica das aves. As penas, elas têm 3 tipos diferentes, vou falar para vocês. Remiges, que são as penas que a gente encontra nas asas, e elas vão estar ligadas diretamente à propulsão do voo. As penas rectises, elas são penas da cauda, e elas vão ajudar as aves a ter um equilíbrio, tanto na decolagem quanto na descida. E as penas tetrizes, elas são penas menores, mais fofinhas assim ao nosso toque, e elas vão estar isolando o corpo das aves para elas não perderem calor, porque as aves elas são endotérmicas, ou seja, elas produzem calor internamente, elas precisam manter esse calor no seu corpo. Então, as penas tetrizes vão estar ajudando as aves a manter o calor. Outra característica da pele das aves é a glândula uropigiana, que é o quê? É uma glândula que vai secretar uma substância oleosa. E essa substância, as aves vão passar nas penas para impermeabilizar contra a água. Ou seja, quando chove, as aves elas estão desprotegidas. Então, essa substância oleosa não vai deixar que as penas delas se molhem, porque senão ficaria muito pesada e elas não iriam conseguir voar. E também as aves aquáticas, elas usam essa secreção para ajudar elas a não se molhar e também a não afundar. Essa glândula ela está localizada na parte caudal das aves e é muito comum a gente ver que as aves elas encurvam o pescoço para trás e fica passando o bico ali entre as penas. Então, quando as aves estão fazendo isso, elas estão passando o bico nessa glândula para pegar a substância oleosa e passar nas suas penas. O esqueleto das aves também é uma característica muito marcante que foi adaptada para o voo. Por quê? Eles são ossos extremamente leves. A gente fala que são ossos pneumáticos. O que é isso? São ossos que têm muitas cavidades abertas para a passagem do ar, né? E aí vai ter muita circulação do ar e eles também vão ficar bem leves. E esses ossos eles vão estar ligados diretamente aos pulmões. Mais algumas características que foram adaptativas para as aves para o voo a fusão da costela e da coluna, para dar uma maior resistência a elas durante o voo. O externo, ele é um osso muito bem desenvolvido e para aves voadoras, eles vão ter uma saliência, onde vai se inserir os músculos peitorais. A gente chama essa saliência de carena ou quilha. É o que está mostrando aqui na imagem para vocês. Em aves que não voam, esse externo vai ser achatado e não vai ter essa saliência. As aves, elas são presas à cintura escapular e elas vão ter uma função aerodinâmica, proporcionando o voo e mantendo o equilíbrio das aves quando elas não estão batendo as asas. A respiração das aves também é um processo muito importante, porque elas vão precisar de mais ar para manter os ossos pneumáticos com essa circulação do ar. Então, aqui na foto a gente está vendo as narinas. Então, ela vai ter 2 narinas logo acima aí do bico. Então, a traqueia
antes dela se bifurcar, ela vai ter um órgão muito importante para aquelas aves que usam o canto, né, como atrativo reprodutivo ou para se comunicar, né? Então, esse órgão se chama ciringe. Então, ele vai estar logo abaixo da traqueia, antes da bifurcação para os brônquios. O pulmão, ele vai realizar as trocas gasosas, ele vai ser um pulmão um pouco pequeno, mas é bem desenvolvido. E os sacos aéreos é outra característica adaptativa para o voo, porque eles vão armazenar o ar para levar para esses ossos pneumáticos. A circulação das aves, ela é dupla e completa. O que é isso? Ela não vai ter mistura de sangue venoso e arterial, porque ela tem ventrículos, 2 ventrículos, né? O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito separados, e aí não vai ter essa mistura de sangue. Também vai ter 2 átrios, e uma outra coisa das aves é que elas vão ter apenas uma aorta, ou seja, apenas uma aorta vai levar sangue para todo o corpo das aves. A digestão das aves, ela vai ser um processo bem complexo, porque as aves, elas comem de tudo. A gente tem ave que come verme, carniça, né, que é animais em decomposição já, néctar, né, que é o caso do beija-flor. Então, as aves, elas vão ter diversos tipos de bico. Tanto um bico para comer alguma coisa mais dura, tanto um bico mais delicado, né, para coletar o néctar. E como não tem distinção de alimento, às vezes as aves, principalmente as galinhas, elas ciscam, então elas acabam comendo pedrinhas ou até objetos que estão ali no chão. Então as aves, elas vão ter um esôfago, uma parte do esôfago que é dilatada. E a gente vai chamar essa parte de papo. E aqui o alimento vai ficar armazenado por um tempo para ele ser amolecido. Então, e aí depois que ele é amolecido, ele vai seguir para um estômago químico, que tem o nome de proventrículo. E aí nesse estômago químico, ele vai ter ação de enzimas e vai deixar o alimento mais amolecido ainda. E aí a gente tem um órgão muito importante que se chama moela. Ele é um estômago físico, ou seja, ele vai triturar esse alimento amolecido e vai formar um farelo. E aí esse farelo vai seguir, então, pelo intestino, onde ele vai acabar de ser digerido pela ação enzimática do pâncreas. E aí vai ter a retirada de todos os nutrientes. E o que não for aproveitável vai seguir para um órgão que a gente chama de cloaca. Essa cloaca, ela tem não só a função de eliminar as fezes, mas também de eliminar a urina, né, que não é líquida, ela é uma urina esbranquiçada, assim, mais grossa. E também vai servir para a reprodução e a postura de ovos. O sistema nervoso das aves é bem desenvolvido, tanto o cérebro e o cerebelo delas também vão ser desenvolvidos, porque as aves, elas têm uma audição muito boa, um olfato muito bom e uma visão ótima. Por que elas têm essa visão ótima? Porque algumas aves, elas são caçadoras, né? Elas precisam detectar a sua presa a uma longa distância. Vai ser um amplo campo de visão que elas vão ter e em cores. E elas têm uma membrana nictante. O que é isso? É uma membrana fina e esbranquiçada aqui no outro olho, que eu estou mostrando para vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa membrana, ela vai recobrir o olho para proteger o olho da ave durante o voo.
E também é comprovado que as aves elas têm uma percepção magnética, né? Então elas conseguem perceber o magnetismo da Terra. Isso também é uma característica que vai ajudar elas no processo de migração. As aves elas têm um dimorfismo sexual. O que é isso? É a diferença entre macho e fêmea. Os machos eles vão ter penas maiores, mais coloridas, para chamar a atenção da fêmea. Aqui na foto, o macho da espécie do pavão, ele é todo colorido, ele tem as penas da cauda enormes, né, para chamar a atenção da fêmea. Já a fêmea, ela não é colorida, ela não tem todas as penas, então o macho que vai atrair a fêmea. Mas também tem outros modos de atração, que é o canto e, em algumas espécies, a dança. As aves elas têm fecundação interna, mas a geração do embrião, o desenvolvimento do embrião é externo. Então, os machos eles têm os testículos que vão produzir os espermatozoides e as vias genitais, que é por onde os espermatozoides vão sair. E as fêmeas, elas vão ter apenas um ovário, onde elas vão produzir o óvulo. Esse óvulo é a gema do ovo, né? Ela é rica em vitelo, né? Que é uma substância que vai nutrir esse embrião. E aí, seguindo nessa via genital, a ave ela vai produzir a albumina, que é a clara do ovo. E aí, mais à frente, no útero da ave, é que vai acontecer a formação da casca do ovo. Então, se esse ovo ele não for fecundado, né? O óvulo não for fecundado, vai seguir normalmente. Mas se ele for fecundado, vai também ter a calcificação, né, da casca e a ovoposição pela cloaca também. As aves elas possuem alguns hábitos reprodutivos, que é a construção de ninhos. Então, no topo de árvore ou em alguma pedra, elas vão construir os seus ninhos para pôr seus ovos. E também, depois da ovoposição, eles vão ter o hábito de manter a temperatura dos ovos, para que esse embrião desenvolva corretamente. Então, o macho ou a fêmea vai se deitar sobre os ovos e vai ficar ali mantendo a temperatura. Aí aqui a gente tem o desenvolvimento do embrião, né? Aqui é mais no início e aqui já é mais no final. Em aves voadoras, os filhotes eles precisam se manter no ninho durante um período para que eles consigam crescer as suas asas, para que eles consigam voar. Então, a mãe vai trazer o alimento até o ninho para esses filhotes. Ela vai ingerir e no papo, vai ficar mantido no papo por um tempo, né? Vai amolecer esse alimento e ela vai regurgitar na boca dos filhotes. E em aves que não são voadoras, que é o exemplo da galinha, né? Os pintinhos eles já vão nascer e já vão começar a andar, indo atrás da mãe, aprendendo já, começando a ciscar e se alimentando por conta própria. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo na descrição para vocês. Então, não porque está bem completo, então vocês vão entender, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E é isso aí. Lembrem-se de se manter em casa. Se for sair na rua, em caso de extrema necessidade, use máscaras, por favor. Se cuidem. Espero vê-los em breve.